Então bora lá, criativa, agora sobre a nossa segunda aula, que é basicamente onde a gente vai analisar tudo que a gente já falou aqui. Se você não viu a primeira aula, tá? O card vai estar aqui em cima, você vai lá, assiste a primeira aula para vocês entenderem toda essa conceituação e análise que a gente faz no briefing para depois entrar na parte criativa, tá? Aqui na Alpha Studio e no Draft, que é o nosso treinamento mais completo de design, eu nunca te ensino a criar uma peça sem ter um direcionamento, eu nunca te ensino a criar aqui do nada assim você tá pensando, não, você sempre tem um porquê de usar aquela cor, de usar aquele tipo de material, de usar aquele asset, você não vai jogar as coisas ali à mercê porque você gosta, você acha bonito, não, todos os materiais ou campanhas ou enfim, assets que você utiliza tem um motivo de estar ali para ele compor sua ideia final, enfim, né, sua criatividade final, mas tem um motivo dele estar ali, e é por isso que as nossas campanhas e nossos materiais, eles simplesmente possuem muito impacto visual, porque você bate um olho e quando você analisa o 360 tudo se encaixa, porque eles falam a mesma língua para o seu desejo final, fechou? Então beleza, a gente já analisou sobre o nosso conceito criativo, né, que a gente falou que era o feito para você, que isso aqui a gente tem que identificar de alguma forma, seja um título, uma campanha, um texto, enfim, um lettering, a gente tem que dar um ênfase para essa parte, e a gente vem aqui com algumas observações, além do tom e emoção, que a gente já falou de ter o modelo, né, tá tudo no primeiro vídeo se você não viu, e agora a gente vai realmente pra mão na obra. Então resumindo, tá, então quando a gente fala de KVs é o seguinte, a gente sempre vai criar um arquivo no Photoshop, tá, 1920 por 1080 pixels, colocamos a resolução em 300 dpi, e aí aqui o modo de cor vai ficar sempre sRGB, tá, eu não vou ficar aqui explicando sobre sRGB, CMYK e tal, tudo a gente fala dentro do draft com calma, a ideia da aula não é essa, até porque se você realmente, né, tiver um interesse, eu te convido a conhecer o link do treinamento tá aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, mas de qualquer forma eu vou mostrar pra vocês um pouco de como que a gente cria os materiais por aqui. Pra quem sabe lá no Draft, os nossos alunos sabem que eu gosto de vir aqui colocar um asterisco vezes 2 e um asterisco vezes 2 pra gente criar isso aqui com um dobro de tamanho, ou seja, a gente cria um arquivo de 3840 pixels por 2160 pixels a 300 dpi. O que significa? Significa que a gente tem um mega de um arquivo pesado, tá, gigante, mas funciona para qualquer cenário. Dessa forma a gente vai conseguir criar materiais online, offline e qualquer tipo de desdobramento sem perder a qualidade, seguindo o nosso processo criativo e a nossa metodologia que eu te ensino lá no Draft, fechou? Então, resumindo agora um pouco das informações, para essa aula também não ficar grande demais, né, que a gente já ficou um pouco grande na aula anterior, então agora a gente vai criar a parte visual de tudo isso daqui. Basicamente a gente consegue ver que nós temos a nossa campanha dividida em duas fases, a fase 1, deixa eu botar isso aqui numa outra cor, ela vai ser um outdoor, que vai ser simplesmente uma peça, que vai ser o teaser em formato de outdoor, e o nosso lançamento 2, que vai ser um outdoor de lançamento, e consequentemente nós temos aplicações de porta-pin pads e bottoms. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente fala aqui, principalmente desse cliente, que a gente já está acostumado a trabalhar com ele possui sempre essas duas fases de lançamento. A primeira é um teaser, tipo, ó galera, vem aí, ó, tá chegando, ó, tem coisa nova. E depois a gente pega essa identidade criada do teaser e adapta para a campanha de lançamento, tipo, chegou, ó galera, é isso aqui, ó, é isso aqui que tem para vocês. Então basicamente sempre para esse cliente nós trabalhamos ele em duas fases, basicamente sempre é assim. Então como que a gente cria essa parte visual aqui? Porque as duas fases têm que se comunicar. Não adianta a gente criar, por exemplo, um material aqui todo vermelho e roxo e depois a gente criar um material verde e laranja. As pessoas não vão associar a mesma marca, não vão associar a mesma ação, não vão associar a mesma estrutura. Então você tem que pensar que quando você trabalha nos materiais, por exemplo assim, lançamento, qualquer coisa que tem materiais, sabe, de complementares, vão ter uma antecipação, aulas antes, enfim, quando para chegar no material final, checkout, site, etc, tudo tem que se conversar, tem que ser o mesmo padrão de comunicação, mas ao mesmo tempo não pode ser a mesma coisa, porque se é a mesma coisa a pessoa não entende que antes era só antecipação e agora realmente está no ar, está disponível, está valendo. Então a gente faz o que sempre? A gente trabalha em elementos principais para a campanha teaser e depois a gente pega os elementos principais, damos uma lapidada barra limpada e criamos o nosso formato de lançamento, tá? Que é quando realmente o material está no ar. Então beleza, parar um pouco de falar e mostrar para vocês como que a gente estruturou isso daqui com base na nossa análise de briefing anterior, tá? Basicamente a gente estruturou isso da seguinte forma, a gente tinha que trabalhar, então, deixa eu voltar aqui, ó, voltar para vocês, que isso aqui também a gente ensina no Draft, né, que basicamente isso aqui daqui a gente chama de sketch, tá? Esse aqui é o nosso sketch, que é basicamente quando a gente vai, entendemos lá o que o briefing tava falando, e agora chegou a hora da gente tentar materializar isso de forma visual, né, se vocês podem ver que eu não tenho criatividade nenhuma, habilidade nenhuma, né, de desenho, mas aqui eu entendo de forma visual, aonde eu quero posicionar cada coisa, né, onde eu quero estruturar cada coisa. Então basicamente a gente tinha a informação que tinha uma loja nova, então tinha essa loja nova que ela tinha que ser divulgada. Então por ser uma loja nova, eu entendi que esse tipo de material, ó, ele teria que estar ocupando 50% do nosso layout, porque o foco dessa campanha, do briefing até o que a gente entendeu, é o quê? É divulgar nova loja. Então se a ideia é divulgar nova loja, não tem motivo nenhum de eu colocar uma loja pequenininha aqui, vocês concordam comigo?
O foco é a loja, não tem o porquê de eu colocar isso como uma informação secundária. Então essa é a primeira sacada que você tem que entender. Então o nosso foco foi, vamos dar ênfase para a loja. Depois, o nosso segundo foco foi, aqui, seguindo o briefing, né, que a gente falou de ter um personagem, ter uma pessoa fazendo o número 2. Então a gente falou, cara, se a gente botar uma pessoa fazendo o número 2 aqui no centro do nosso layout, está dando um foco para loja de primeiro plano, e essa pessoa ela vai estar um pouco menor aqui logo abaixo, mas ela vai estar ali reforçando essa ideia de ser duas lojas, essa ideia de realmente mostrar para a pessoa que, ó, eu tô fazendo parte disso. Galera, a gente vai ter que dividir esse vídeo em 3 aulas, não vai ter como, eu tô parando para pensar aqui, a hora que a gente for passar para criação vai ficar muito grande, então já de antemão vai ter uma terceira aula, tá, pra gente continuar essas criações das peças. Então aqui, a gente falou, então a gente tem agora o material do modelo aqui falando número 2. E aí, obviamente, a gente sobra com informações, com campos de visões. Que o quê? Deste lado a gente pode, por exemplo, botar o lettering, né? Tipo, vem aí, ou algo do tipo pra otimizar, falar, ó, tá chegando. E desse lado, o padrão, né? Que é a logo do cliente, tipo, outras informações que podem ter complementares. Mas, basicamente, a nossa ideia foi essa. Então, a gente consegue trazer o elemento da loja como central aqui, foco maior, que é a novidade. Um elemento aqui de identificação, que é a pessoa fazendo número 2, com as características da população lá, e aqui ao lado informações complementares, que são logo, que tem que ter um endereço ou WhatsApp, algo do tipo, e desse lado informação de lettering, né? O que tá acontecendo, tá? Se a gente não tivesse essa informação de vinheta, o que é isso, sabe? A galera não vai entender, as pessoas não vão entender, os consumidores não vão entender. Então precisa ter desse lado, ou enfim, algum material do seu layout, a parte de informações, no caso visuais. Então, resumindo, o nosso sketch foi assim. Depois do nosso sketch, nós vamos para o Frankenstein. O Frankenstein não vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é mais uma exclusividade do draft, mas resumindo, o que é o Frankenstein? Frankenstein, nós pegamos aqui com base nessa ideia inicial, procuramos alguns assets e referências, os geramos por IA e colocamos aqui para entender se aquela ideia realmente faz sentido agora de forma materializada. Então realmente a gente vai colocar uma modelo aqui, fazendo o número 2, colocamos a logo realmente do cliente, colocamos a informação já na tipografia que a gente entende que faz sentido, e a gente analisa sem fazer nenhum tratamento, sem colocar nenhuma imagem ainda definitiva, é só para entender se aquela ideia faz sentido. Então nós fizemos isso e validamos, realmente essa ideia faz sentido. Então agora vamos para a parte de criação, que é o que a gente vai entrar agora nessa aula. Na parte de criação, a gente vai começar então a materializar isso daqui. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem dois destaques aqui para a parte criativa desse material. A primeira, o cliente ele nos mandou um 3D em baixa qualidade. Falou, Alex, esse material dos 3D em baixa qualidade, a gente tem que dar um up, um glow up aí nesse material, nesse 3D, para mostrar que é uma loja imponente, mostrar que é uma loja que realmente vai estar na rua. Não sabemos se esse material ainda ele vai ser o 3D definitivo da campanha que vai para a rua, ou é simplesmente para o cliente final aprovar, depois que ele aprovar, o arquiteto faz o render 3D final e nós simplesmente alteramos na peça. Essa informação ainda está sendo definida lá, tá? Então, como que a gente fez isso? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Seguinte, a gente tinha essa imagem que vocês conseguem ver que a qualidade dela não tá legal. A qualidade dela tá embaixo. Então, a gente usou o quê? O ChatGPT. Um pouco do que eu te ensino no draft é exatamente isso. A gente utilizar o ChatGPT como o nosso assistente criativo para a gente de diversas formas, tanto que no draft você tem acesso a 9 assistentes que eu treinei de ChatGPT para que você consiga ter um suporte criativo muito forte, tá? Não vou falar aqui sobre ele certinho, mas você tem o Replic IA, você tem o Loop IA, você tem o Maker IA, você tem o Clone IA, você tem o Hot IA, você tem o Direct IA, você tem o Cinematic IA e você tem o que eu vou estar perdido agora que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas você tem acesso a todos esses aqui. Então, resumindo, tá? O que eu fiz aqui? A gente não utilizou nenhum deles por enquanto. Eu simplesmente peguei essa imagem, joguei pro ChatGPT e falei, chat, eu preciso que você pegue essa imagem e realmente transforme ela num 3D de respeito. Então o Draft, pra quem não conhece, tá? Nosso treinamento mais completo de design, tudo que eu sei ao longo de 10 anos de carreira tá ali dentro, te ensinando a criar todas essas peças que você tá vendo na tela e outras muito mais que a gente não tem aqui separado, mas ó, só pra vocês entenderem, que dentro, olha o tanto de aula que nós temos, tá? Você tem acesso vitalício, a gente começou o Draft com 40 aulas, já passamos de 120 aulas e com certeza no ano que vem a gente vai passar de 200 aulas, daqui você tem tudo sobre materiais online, offline, campanhas publicitárias, como que a gente analisa o briefing com calma, sobre IA, sobre diversas coisas, vai entrar sobre landing page, então assim, é um módulo muito completo que você realmente vai entender que o seu potencial criativo é muito mais que ser um fazedor de post, é realmente o que todo cliente precisa, mas ninguém nunca te ensinou, tá? Você vai ter acesso a 9 agentes treinados que eu fiz aqui como bônus, né? Se você entrar até o final de 2025, você vai ter acesso sem pagar nada a esses agentes, você tem acesso vitalício e suporte comigo para sempre, por exemplo, você paga uma vez e não precisa mais se preocupar com isso, além de você ter 10 anos de carreira em um lugar só. Então, basicamente, tudo que eu sei construir e aprendi ao longo de 10 anos está ali dentro. Você vai ser muito mais que um fazedor de post, você pode ter certeza que a gente já passou de 200 alunos, esse banner até temos que atualizar,
e você tem 7 dias de garantia. Lembrando, o link tá na descrição dessa aula se você tiver interesse, cara, sobre campanhas, sobre KVs, sobre arquivos abertos, materiais online, materiais offline, desdobramentos. Você tem aqui outros feedbacks de alunos. Então realmente é o treinamento mais completo de design que eu te ensino. Tudo isso que você tá vendo aqui de aulas, como que a gente desdobra, cria, analisa um pouco das aulas que você tá entendendo aqui no nosso processo criativo nesse vídeo do YouTube, e realmente eu recomendo que você faça parte pra gente continuar crescer nossa comunidade alfa e obviamente ter muito acesso aqui, que você tem biblioteca de prompts, você tem template no Notion, você tem agentes treinados por mim, sim, isso como bônus é realmente incrível, e você pode ter certeza que do meu lado aqui você tem mais que um mentor, você tem um parceiro criativo pra sua vida, fechou? Bora continuar com o vídeo. Então aqui, ó, basicamente foi isso que eu fiz, eu joguei nossa imagem, o cliente nos mandou, eu falei, chat, preciso recriar essa imagem de uma forma mais imponente, realista, mostrando realmente que essa nova loja está sendo criada. Ultra realista, Full HD, um projeto arquitetônico incrível. Então olha o que aconteceu, ele pegou essa imagem que a gente tinha aqui, que estava em baixa qualidade, o acabamento estava tudo pixelizado, e nos criou essa imagem aqui super poderosa. E obviamente a partir desta imagem nós fizemos alguns tratamentos e ajustes no Photoshop, mas chegamos à imagem utilizada no material, beleza? Então foi assim que a gente melhorou essa qualidade desse asset gerado para essa loja aqui mais imponente. Você consegue ver que a arquitetura ela se manteve igual a ideia, só que agora ele tá um projeto muito mais 3D, realista, arquitetônico, que faz sentido para compor nossa ideia inicial aqui que a gente tá falando, que a loja vai ser a maior, o destaque. Não tem como então a loja ser o maior destaque se a gente tem um asset em baixa qualidade, fechou? Então, depois que a gente fez isso, a gente realmente começou a parte da criação. E como que a gente fez isso? Então essa é a peça, né, que você já deve ter visto por aí. Então, ó, aqui tá o nosso sketch inicial e aqui tá a nossa peça finalizada. Então, como é que foi feita essa criação, para vocês entenderem? Primeira coisa, a gente sempre começa pelo background, né? Não tem um porquê você começar por outro tipo ou outro asset se você não tem um background para você entender onde as coisas vão se comportarem. Fechou? Então, como é que a gente fez? Basicamente, a gente já sabe que a cor do Mega, ela é uma cor vermelha, bem vibrante. Então, a gente tinha que trazer isso pro material, até pensando num contraste, né, pra pessoa ver aquela fachada muito grande e entender que como é que se faz parte do universo da marca, por meio das cores, obviamente a tipografia, a logo, enfim, todos os elementos que nós trazemos para o material. Então aqui na hora de criar o nosso layout, basicamente para quem já é aluno do Draft, entende que a gente começa normalmente com uma cor sólida, aí começamos a pintar alguns outros elementos aqui. Não vou passar o passo a passo para não ficar tão maçante, tá, galera? Isso eu ensino lá no Draft, mas resumindo, fizemos assim essa composição de background, depois jogamos alguma textura. Eu sempre gosto, né, de usar uma pattern, uma textura, uma background, alguma coisa para realmente dar uma texturização no fundo, né, no background, para não ficar uma coisa só lisa, assim como vocês estão vendo aqui na tela de, sei lá, de cores e tal. Então eu sempre gosto de trazer uma textura, né, em todos os nossos KVs, campanhas, você pode analisar no fundo, sempre tem uma textura, uma identidade nossa aí. Depois fiz um tratamento de curvas aqui, ó, se você conseguir ver como é que eu fiz isso, ó, simplesmente vim aqui, vim em curvas, criei alguns pontos, ó, e simplesmente dei uma esticada pra gente aumentar o highlight. Então basicamente a gente acendeu um pouco mais o nosso material. Então ele era um pouquinho mais apagado e a gente acendeu. E o porquê que eu gosto sempre de dar essa acendida quando eu sei que o material vai trabalhar com materiais offline? Porque sempre, galera, sempre um material offline ele vai sair um pouco mais opaco, barra fechado, barra apagado do que você está vendo na sua tela, por causa do modelo de CMYK e RGB, beleza? Então sempre vai acontecer isso explicando o Draft novamente, né? Mas, então eu gosto sempre de dar uma acendida um pouco mais, porque isso quando for impresso vai tirar um pouquinho, né? Porque é o padrão de CMYK da impressão, só que quando ele tirar um pouquinho, então ele não vai tirar tanto como se eu deixasse ele um pouquinho mais opaco, fechou? Depois simplesmente aqui por cima eu joguei uma outra texturização, ó, que basicamente eu joguei aqui essa textura que nós tínhamos como multiply, e pronto, e ele deu essa textura aqui de ondas, enfim, de movimento, e foi assim que a gente criou o nosso fundo. Depois que a gente criou o nosso fundo, a gente veio pro nosso primeiro elemento, seguindo o nosso sketch, que é o que? É a nossa fachada. A gente tem que ter a nossa loja ali em evidência de uma forma muito interessante. Eu peguei aquela foto do ChatGPT, beleza? Vim aqui, simplesmente baixei ela, joguei aqui dentro do nosso Photoshop, e aqui dentro do Photoshop eu fiz o que? Simplesmente vim aqui em cima, em aprimoramento generativo, selecionei o Topaz Lab, tá? Para ele manter a parte de geração de imagem ali dentro e dar um upscale pelo próprio Photoshop. Basicamente aqui deixei em 2x e traduzi, coloquei para aprimorar e ele foi para 6K de pixel. Então foi assim que nós fizemos o primeiro upscale. Depois que a gente fez esse upscale, eu simplesmente converti isso como objeto inteligente, joguei aqui para dentro, então você consegue ver, ó, que ele deu um melhoramento bem interessante, ó, de detalhes, de informações, tá vendo? Então ele tava um pouquinho apagado, olha como o carro ficou bem mais definido, tá vendo? Então foi assim que a gente trouxe esse melhoramento aqui de qualidade pro nosso asset por meio do Topaz, e depois a gente simplesmente fez alguns ajustes. Basicamente foi o que? A substituição de céu. Eu achei que esse céu que o ChatGPT nos gerou aqui e depois que o Topaz mexeu, ele tava um pouquinho muito cheio ali, então basicamente nós fizemos uma opção para deixar um céu mais limpo. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima, ó, em imagem, vemos imagem,
quer dizer, desculpa, a gente vem em editar, substituição do céu, o próprio Photoshop já gera pra você, tá, galera? E aqui dentro você tem vários céus, ó, que você consegue mexer. Simplesmente você vai clicar OK, o Photoshop já faz essa substituição do céu pra você. Então foi assim que nós fizemos, né? A gente trouxe esse outro céu aqui para ele ficar um pouquinho mais limpo, e aí depois a gente fez algum tratamento, que foram esses daqui, ó, por meio da cor seletiva, curva, matriz e sombra. Então basicamente como é que a gente fez? Ó? Eu criei curvas aqui embaixo, criei 2 pixels, simplesmente apaguei um pouquinho mais e subi o outro pra gente mexer nos meios tons, foi isso que eu fiz. Depois a vibração, eu gosto sempre de trabalhar com a vibração, porque a diferença é o seguinte, se você pega a matriz de saturação e você aumenta a saturação, você estoura muito as cores, olha o que acontece. Agora se você faz a mesma coisa com a vibração, você não estoura as cores e você traz mais vida, olha a diferença, olha a vibração e olha a saturação, tá vendo que estourou muito mais? Então eu gosto de trabalhar com a vibração por causa disso. Tá? Então foi isso que a gente deu aqui, uma acendida um pouco mais, e depois eu trouxe uma matriz de saturação, que eu basicamente mexi aqui nos pontos da saturação um pouquinho mais, para ele trazer um pouquinho mais de cor vibrantes, que eu achei que estava um pouquinho apagada, e depois eu peguei a cor seletiva, e na cor seletiva a gente gosta de mexer sempre nos neutros, então a gente vem aqui, ó, abre a cor seletiva, cadê, cor seletiva, selecionamos os neutros, e aqui nos neutros ó, a gente tirou um pouquinho do ciano, né, trouxemos um pouco mais do vermelho, que exatamente é a marca, então você consegue ver que a gente traz aqui na parte das cores, das sombras, a gente tem um pouquinho do magenta ali, do vermelho, né, e obviamente tiramos um pouquinho dos pretos, porque igual eu falei pra vocês, eu não gosto de deixar a imagem carregada, na hora que a gente for impresso, vai ficar muito carregado, vai ficar um borrão, e eu tento tirar um pouco disso no nosso material. Foi assim que nós fizemos o tratamento dessa imagem, desta foto, e aí aqui dentro, o que a gente fez, ó, basicamente a gente pegou um brush, ó, isso aqui é um brush, galera, isso aqui não é nada mais que um brush, ó, vou mostrar pra vocês. E aí simplesmente usamos eles como máscara de recorte. Copiamos aqui, ó, fazer para vocês entenderem. Jogar essa imagem para cá. Jogamos o brush aqui como objeto inteligente, tá? Para não perder a qualidade nunca. Simplesmente achatamos, ó, aqui não tínhamos importância em achatar o asset, que a gente só queria usar ele como máscara. Basicamente foi isso que nós fizemos, ó. Que a gente só queria preencher aqui um pouco mais. Pegamos todos esses brushes, ó, simplesmente demos um Ctrl G, a gente criou um grupo, ó, então um grupo de brush. E aí pegamos a nossa imagem aqui e clipamos, simplesmente clicando Alt, a gente clipou dentro do brush. Então olha o que acontece, ele estava com um corte reto e agora ele clipou para dentro do brush. Selecionamos tudo isso aqui e colocamos foto. Então pronto, aqui está a nossa imagem, ó, com um brush, você consegue ver que ele está completando dentro do brush. E aí se a gente quisesse, por exemplo, fazer algum ajuste, a gente pode pegar toda essa camada de brush e deixar mais para cima, mais para baixo, achatado ou não, fica a critério. Então foi assim que nós fizemos o tratamento dessa foto, fechou? Depois que a gente fez o tratamento dessa foto, isso aqui é a parte de sombra que a gente vai trabalhar daqui a pouco. A gente trabalhou a parte de confete, que na versão final para o cliente a gente acabou removendo por opção do cliente, tá? A gente queria trazer esse tom mais comemorativo, mas o cliente optou achou que ficou meio que um pouco do que a gente já vinha trabalhando em outras comunicações, ele ficou com medo da galera associar a uma nova inauguração, algo do tipo, mas que ele deixou só os balões, né? Então a gente deixou só os balões e tiramos os confetes, mas os confetes foram as mesmas coisas, jogamos, pegamos aqui assets ó, de confetes, que vocês já conseguem ver, e aí jogamos aqui. Inclusive esses assets do confetes foram os mesmos que a gente utilizou aqui na Kabum, tá vendo? Eu reutilizo muito os assets que a gente utiliza porque são bons assets, eu simplesmente faço o tratamento. Se você olhar aqui, né, o confete na Kabum tá puxado pro azul por causa do layout, e aqui tá puxado pro vermelho por causa do layout. Então basicamente jogamos os confetes aqui, padronizamos, e depois eu joguei aqui uma sobreposição de cor, ó. Joguei simplesmente, eu gosto sempre de trabalhar com grupos, vocês estão vendo? Então eu jogo todos os assets, posiciono onde eu quero, seleciono tudo que eu quero aqui, ó, dou um Ctrl G, crio um grupo, então tá aqui, confete. E aí aqui no grupo eu posso trabalhar o que eu quero, eu posso, por exemplo, criar uma sombra, ó. Se eu criar uma sombra, olha o que acontece, ó. Ele cria uma sombra no grupo inteiro, tá vendo? Não preciso criar isso asset por asset. Mas aqui a gente não fez nada, simplesmente abrimos sobreposição de cor, colocamos aqui como cor, e puxamos para o vermelho para puxar nessa tonalização. Foi simplesmente isso que nós fizemos. Então depois que a gente fez essa ajuste dos confetes, a gente trabalhou com a modelo. E o que a modelo fez? A modelo foi um processo bem legal, porque utilizamos esse modelo no sentido assim, o cliente ele queria que utilizasse uma camisa branca com a logo Mega. Só que a gente falou assim, se a gente colocar uma modelo aqui com camiseta branca e o logo Mega, talvez fique simples demais. Então optamos, né, por trazer as características da modelo, como a gente falou, com o número 2, na pegada do público-alvo lá. Só que a gente optou por trazer com um macacão, no caso aí não era essa coloração, a gente ajustou depois certinho, né, para esse amarelo, para dar um pouco mais de destaque. E aí aplicamos a logo no peito dela. Só que o cliente depois nos deu a devolutiva junto com o confete, que eles preferiam mesmo que a modelo tivesse com uma camiseta branca e a logo Mega escrito no peito, porque eles iam fazer
essa camiseta. Então era legal que a camiseta que eles fizessem estivesse presente na comunicação, porque os colaboradores iam receber, clientes iam receber, então tudo ia ficar se interligando e realmente faz sentido, tá? Então aqui não tem muito segredo, galera. Para quem já é do draft, entende o nosso processo criativo aqui de tratamento, de paginação certinho. Eu vou mostrar para vocês como que a gente fez. Mas resumindo, a gente tem a nossa modelo, ó, eu não vou passar passo a passo para não ficar tão grande essa aula, mas a gente tem aqui nossa modelo, fizemos alguns tratamentos de recortes, depois a gente trabalhou com luz e sombra. Como é que a gente trabalha com luz e sombra aqui? A gente cria uma nova camada, colocamos sobreposição linear, aqui a gente coloca 94, 94, 94, e aqui em cima no nosso brush a gente tira a dureza dele e trabalhamos com 15 de fluxo, tá? Depois que a gente trabalha com 15 de fluxo ali dentro, a gente simplesmente vai pegar nosso brush e vai começar a passar, quer ver? Deixa eu... Aí, já começar a passar onde a gente quer, ó. Vou mostrar pra vocês só de uma forma rápida. Se a gente passa aqui muito forte, o que acontece, ó, ele fica muito forte nisso que a gente quer. Então a gente vai criar uma nova camada, coloca sobreposição linear, e aqui no fluxo a gente vai deixar 5, 3, e aí a gente começa a passar, ó. Simplesmente a gente quer escurecer um pouco do nosso material, beleza? Então a gente quer escurecer aqui. E ao mesmo tempo a gente vai criar uma nova camada, vai deixar agora como adicionar e vai passar onde a gente quer dar brilho. Então, óbvio, tá, galera? Não é rápido assim igual eu tô fazendo aqui, só tô fazendo de uma forma rápida para vocês entenderem, mas é assim que se faz, ó, para dar luz e sombra. Então agora a gente pode diminuir um pouco da opacidade e tal, mas é assim que a gente faz, ó, luz e sombra. Deixa eu clipar aqui para ficar mais fácil, né? Então é assim que a gente faz luz e sombra. Então basicamente é assim nosso processo criativo para criar luz e sombra aqui no nosso material. Sobreposição linear adicionar, e simplesmente a gente passa com calma, com um brush, numa opacidade até de 2 a 3%, no máximo 5%, igual eu falei para vocês, e passa com calma em todo o material, e assim a gente acende, faz esse tratamento de dodge and burn. Depois que a gente faz isso, simplesmente a gente dá um Ctrl J em tudo, achata, vem aqui em filtro, vem em alta frequência, colocamos um pixel e mexemos aqui como sobrepor, para ele realçar ainda mais as características e detalhamento da imagem, tá? Depois a gente simplesmente vem pro tratamento final, que basicamente a gente tem curvas, e o que a gente faz na curvas, ó? Curvas, a gente pode alterar, em vez de mexer em todas elas, somente no canal vermelho. Então a gente pega o canal vermelho, selecionamos essa mãozinha, ó, e puxamos um pouquinho pra cima, bem de leve, tá, galera? Se você puxar muito forte, vai ficar aqui o Smurf no azul, vai ficar o Hulk no verde. Então é bem de leve só para trazer esse tratamento. Como a gente sabe que o nosso material, nosso KV, nosso brand, ele é vermelho, você tem que trazer isso pro seu material, né? Não tem um porquê você não trazer pro seu material. Então basicamente foi assim que a gente deu essa acendida no vermelho aqui por meio das nossas curvas, e depois fizemos com a cor seletiva a mesma coisa. A gente vem aqui no vermelho, a gente consegue fazer algumas mexidas para realmente trazer um pouco mais desse realce. Pronto, foi assim que nós tratamos a pele, recortamos a nossa modelo, tal, com a camiseta, e depois a gente simplesmente aplicou a logo da Mega aqui. Como é que a gente aplicou essa logo? Muito simples, pegamos essa logo aqui lá do arquivo do Illustrator, do cliente, ó. A gente pegou o arquivo aqui, Ctrl C, vamos aqui pro nosso material, damos Ctrl V como objeto inteligente, posicionamos aqui da forma que a gente queira, tá? Depois que a gente posiciona, a gente faz o seguinte, a gente dá 2 cliques, e aqui a gente tem a parte de Blend If, ó. Se a gente não selecionar e só arrasta, olha o que acontece, ele vai integrar as partes escuras e as partes claras da camada de baixo para a camada de cima. O ideal é que você clique Alt para você separar aqui essas camadas, ó. Então você agora separa os seus sliders, e aí sim, você separando os seus sliders, você começa a aplicar da forma como se realmente fosse verdadeira, né? Como se tivesse aplicado alguma coisa. Então depois, vamos supor, a gente gostou dessa aplicação, a gente clica OK, vai estar aplicado o nosso material, a gente só vem aqui e fez o recorte com a Pen Tool, tá? Selecionamos a ferramenta P, ó, começamos a traçar aqui, porque obviamente a gente não queria que ficasse em cima do nosso material, a gente só queria que ficasse ali como se realmente estivesse por trás. A gente cria uma máscara, depois dá Ctrl I para inverter, e fizemos a mesma coisa nos dois. Então agora a logo tá por trás, e a gente pode diminuir um pouquinho da opacidade, enfim, a gente pode trabalhar algumas coisas, mas foi assim, não teve muito segredo, fechou? Então basicamente foi assim que nós fizemos esse tratamento aqui no nosso modelo, e tá finalizado. Depois que a gente tinha esse tratamento finalizado, a gente jogou aqui pro nosso material, já tinha os confetes, já tinha modelo, a gente falou, cara, tá faltando trazer um pouco mais dessa ambiência do confete, da inauguração, da nova loja, de todas essas necessidades que obviamente o cliente precisaria para mostrar que tem uma inauguração, uma nova loja vindo por aí. Então,